que, tendo abraçado a fé, lutou incansavelmente pela libertação de cristãos presos durante a perseguição romana. Como consequência, sofreu o martírio, manifestando totalmente sua fidelidade a Cristo. É invocado como protetor contra as pestes. Celebrando sua memória, rezemos por todos os fracos e excluídos, para que tenham espírito de fortaleza em suas dificuldades. Todos de pé, vamos dar início à Santa Missa com o canto de entrada. Terceiro século da era cristã, lá estava o Império Romano, ocupado por um homem cruel, pelo nome de Diocleciano. Um jovem era seu soldado, ia através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. e daquela escolha que fizera, ele nunca pensou em desistir, ainda que esta custasse o seu sangue, como preço por a Jesus seguir. E um dia, tal como aconteceu com o bom homem de Nazaré, por aquele que fazia de amigo, foi traído numa manhã qualquer. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Foi levado ao tribunal do império, sua voz atingia posições, falou de amor, justiça e verdade, do que eram vazios corações. Na tortura de uma escura prisão, se encontrou até 20 de janeiro, quando então foi despido e amarrado, e crivado por flecha o corpo inteiro. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos para a nossa noite, a quinta noite e dia de São Sebastião, nosso glorioso padroeiro. Então quero saudar aos irmãos e irmãs aqui presentes, aos organizadores da noite de hoje, o dízimo, liturgia, ministros, pastoral familiar. E como convidados nós temos os devotos de São Sebastião e os policiais militares aqui representando o 8º Batalhão de Polícia, o BPTran, BP-Choque, Batalhão de Polícia Montada, GETAM e GTA. Que todos os policiais militares sejam bem-vindos
a esta noite em que nós celebramos o dia de São Sebastião, patrono também da Polícia Militar. Que todos sejam muito bem-vindos para essa noite, que seja noite de graça, de bênçãos, pelo intermédio da intercessão de São Sebastião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, somos sempre chamados a uma missão. Somos vocacionados à santidade, a amar a Deus sobretudo, amar os irmãos e irmãs. Os santos souberam fazer isto. Não foi diferente com São Sebastião, que ao descobrir o amor de Deus por ele, renunciou a tudo para amar a esse Jesus e dar a vida por ele, anunciando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo era o Senhor. Reconhecendo por tantas vezes que nos omitimos de anunciar o amor de Deus aos irmãos e irmãs e por tantos outros pecados. Invoquemos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Toda a Assembleia. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleição. Kyrie eleison, eleição, eleição. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, louvemos e glorifiquemos ao Senhor nosso Deus. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória A Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Senhor Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos,
Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Senhor Jesus Cristo, o Pai Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Só vós sois o Santo, o Pai à direita estás. Tende piedade, tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor nosso Deus, nessa Santa Eucaristia. Rezemos por Maria Pureza dos Santos, missão de graça, aniversário, que completa hoje 82 anos. Maria Pureza está por aqui. Isso, cada senhora. Que Deus lhe abençoe, Dona Maria Pureza. Paz, saúde e muitos anos de vida. Rezemos também em súplica pela saúde de Dona Bernadette, de Tânia Maria, de Pedro Luiz. E pelas irmãs e irmãos falecidos, Antônio Ferreira de Neto e todos a família, Maria Maura Campos e todos a família, de Djalma Campos de Melo, de Genal Campos de Melo, Antônio Pereira de Souza, Laura dos Santos Souza, Pedro Souza Salomão Neto, Jorge dos Santos Souza, Rosiane Ferreira Ramos de Almeida, Vinícius Carneiro Correia de Almeida e Ana Paula Moreira. Que Deus acolha todos e todas na vida eterna. Rezemos também pela intercessão de São Sebastião por toda a nossa comunidade, do conjunto Tiradentes, pelos devotos, por todos aqueles que aqui vieram para prestar esse culto de louvor a São Sebastião. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus chamou os que ele quis, para que ficassem com ele e fossem preparados para continuar sua missão libertadora. Gravemos no coração a palavra de verdade e amor que vamos escutar. Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, serei felizes. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. E estais sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguma coisa for difamado, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A verdade e o amor se encontrarão. 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 Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra, em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus, dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus, os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. 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 Todos de pé para aclamar o Santo Evangelho.
aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar, aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. mas como invocarão Aquele que não crerão, como podem crer? se ainda não ouviram, Como pode ouvir? se não houver quem pregue, E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me nega diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Reverendíssimo Padre Juarez, caríssimo irmão do Ministério Diácono Sérgio, querido povo de Deus. Hoje celebramos o tão glorioso São Sebastião, nosso padroeiro. Dia que esperávamos tantos para que pudéssemos celebrar e vivenciar a tantos devotos de São Sebastião, do teu ensinamento, do teu seguimento. E hoje, na liturgia de hoje, nós vemos lá quando ele vem na primeira leitura da carta de São Paulo, da primeira carta de São Pedro: se tivermos de sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenhas medo de sua intimidação, nem vos deixei perturbar. A primeira leitura vem, juntamente com o Evangelho, nos mostrar o que Jesus nos chama a vivenciar diante de tantos e tantos sofrimentos e tribulações que vivenciamos durante nosso dia a dia. Ela vem nos mostrar e nos trazer uma reflexão verdadeira para que possamos, como cristãos, nos comprometer com a palavra de Deus. Não tenhas medo. Tanto na primeira leitura como o Evangelho vem nos dizer: não tenhas medo, filho. Não tenhas medo de vivenciar a minha palavra. Não tenhas medo de buscar verdadeiramente e ser justo diante daquilo, diante dos homens. Vivenciar a palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, é deixar que o Evangelho possa nos transformar diante da sociedade, como homens e mulheres revestidos do Espírito Santo de Deus,
homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, homens e mulheres que se dedicam a transmitir o evangelho de Deus a todas as pessoas. E quando ele fala não tenhas medo, ele vem justamente nos mostrar e nos fazer uma reflexão de tantas das vezes que nos acovardamos diante da palavra de Deus. Não tenhas medo, filho. Não deixar ser paralisado. Quantas das vezes nós nos paralisamos diante do medo? O medo, ele nos causa 3 situações. A paralisia, a fuga e muitas das vezes a guerra, o avanço, a briga. Quando muitas das vezes diante do chamado de Deus, diante da convocação de Deus, para que possamos nos comprometer dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, na faculdade, na família, muitas das vezes nós nos escondemos, nós preferimos a fuga para não poder mostrar aquilo que Deus nos chama a viver. Quando nós somos chamados a nos comprometer com a palavra de Deus, essas 3 fases do medo muitas das vezes aparecem em nossa vida. Muitas das vezes nós preferimos nos omitir diante de situações que vivemos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Preferimos a fuga de que sermos um cristão que vamos lá falar a verdade, ser justo diante da palavra de Deus. Outros paralisam diante da justiça, outros preferem partir para a briga diante da verdade de Deus. E essa palavra vem justamente fazer para que nós possamos parar e refletir. Como eu estou diante dessa palavra de Deus? Não tenhas medo. Não tenhas medo, filho. Como eu estou me comportando? Será que eu prefiro fugir diante de um momento difícil na minha vida? Será que eu prefiro me esconder? Será que eu fico paralisado diante de tudo isso? Se nós formos olharmos para a vida de São Sebastião, soldado do império, trabalhava para o imperador, depois capitão, mas passou a vivenciar a palavra de Deus, passou a ver os cristãos com outros olhos, ao qual o seu imperador perseguia. E quando foi descoberto, ele levou tantas flechadas que o imperador pensou que ele tinha morrido, mas uma senhora o encontrou ainda com vida, levou, curou, sarou suas feridas, e ele fez o quê? Ele poderia muito bem fugir, se esconder diante de um momento difícil daquele, que eu procurar o imperador para que possa ser flechado de novo, para que possa perder a minha vida. Mas não, o que foi que São Sebastião fez? Ele vai ao imperador porque ele queria o bem do imperador, ele queria que o imperador se convertesse, deixasse de adorar tantos outros deuses e adorasse o único Deus verdadeiro, o nosso Senhor. E ele vai de encontro ao imperador. E aí, novamente, ele é martirizado, ele é assassinado, ele é flechado até a morte. Mas ele não se omitiu, ele não paralisou. Ele fez o que a palavra de Deus disse: não tenhas medo de lutar pelos que sofrem. Não tenhas medo de se entregar pelos que necessitam da tua ajuda. E São Sebastião fez isso. E nos deixa um exemplo para que, como os devotos comprometidos com a palavra de Deus, possamos parar e refletir. Porque falamos, somos devotos de São Sebastião. Mas quantas das vezes, diante do medo, nós paralisamos. Diante do medo, nós preferimos fugir. E diante do medo, preferimos brigar e levar a discórdia de tantas outras pessoas. Mas São Sebastião, ele nos deu um exemplo verdadeiro de homem forte, lutador, para que a palavra de Deus fosse semeada no meio do povo. E, meus queridos irmãos, na noite de hoje, nesta noite tão gloriosa de São Sebastião, precisamos parar e entender o que a palavra de Deus nos chama a vivenciar. Será que eu estou vivenciando esta palavra de Deus? Será que eu estou vivenciando essa devoção de São Sebastião dentro da minha comunidade? Como homem, como mulher comprometido com a palavra de Deus? Sebastião, ele não foi pedra de tropeço, ele não foi homem de discórdia, mas homem que procurou viver a justiça naquilo que ele via, na ajuda às pessoas que necessitavam. E isso nos chama a fazer uma reflexão. Como está
a minha ação na caridade dentro da minha comunidade? Como está a minha ação na caridade dentro da minha família? Como está o meu ver aos meus irmãos que vivenciamos junto numa caminhada cristã? São Sebastião, ele fazia o que ele podia fazer de melhor para agradar ao Pai. Até os cabelos da cabeça estão contados. Olha o que o Evangelho vem dizer. E muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas na nossa caminhada. Falamos no seguimento a Deus, mas a nossa preocupação está muitas das vezes no financeiro, no meu querer, no meu bem-estar. Quando o meu bem-estar está sendo machucado, isso me incomoda, isso me dá medo, isso me tira de mim, isso me afasta do seguimento de Deus. E precisamos parar e entender que a palavra de Deus ela nos chama a vivenciar e a viver de forma contínua aquilo que o Evangelho nos transmite. Meus irmãos, viver a palavra de Deus não é simplesmente vivenciar o dia de hoje, no dia 20, dia de São Sebastião, e dizer: eu fui ao novenário, eu participei da noite de São Sebastião. Se comprometer com a palavra de Deus é estar aqui como estamos na noite de hoje, mas sair daqui na certeza de que participou da celebração, mas precisamos colocar em ação aquilo que a palavra está sendo semeada no meu coração. Precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos chama a viver como homem e mulher comprometido. Homens e mulheres comprometidos com esta palavra que transforma. Nós vivemos hoje numa sociedade desigual, porque muitas das vezes procuramos só o nosso querer, só a nossa vontade, e paramos de olhar os nossos irmãos com os olhos de Cristo. Viver a palavra de Deus na noite de hoje é deixar que isso possa ir transformando. Vivenciar esse novenário hoje, nesta quinta noite, é sentir essa transformação. É sentir que a palavra de Deus a cada noite vai semeando, vai penetrando e vai transformando e vai nos dando uma sensação de alívio e vitória diante desse chamado de Deus. Vivenciar mais um novenário nesta comunidade é sentir que a palavra de Deus ela me transforma, ela cura, ela liberta. Mesmo diante das tribulações, da dificuldade que possamos estar vivendo, mas o novenário, ela não vem para ser mais um novenário. Ela vem para que possamos nos transformar, ela vem para que possamos deixar essa palavra semear e curar aquilo que está machucando. E nesta noite de hoje, São Sebastião vem trazer justamente esta palavra de reflexão, para que possamos ser homens e mulheres da justiça, homens e mulheres da verdade, homens e mulheres que enfrentam, sim, sem ter medo, porque sabe que o Senhor está contigo. Ele diz: aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Deus vem dizer a cada um de nós. Olha o que o Senhor vem dizer nesta noite. Se nós nos declaramos a favor dele, se nós nos declaramos homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres que procuramos ser missionários diante da nossa comunidade, porque ser missionário não é só o padre, o diácono, os ministros, mas sim toda a comunidade é ser chamada a missionário, a ser instrumentos vivos nas mãos de Deus. E cada um de nós precisamos ser instrumento ainda, enquanto há tempo, para que possamos nos comprometer com o reino do céu, para que possamos nos comprometer e deixar ser usado por esse Deus que necessita de tantas pessoas serem salvas. E cada um de nós é esse instrumento. Aquele que se declara a meu favor diante dos homens, eu me declaro dele diante de meu Pai. E quantas das vezes o medo nos faz nos declarar negativo. Aquele, porém, que me nega, o medo, quantas das vezes nos faz negar ao nosso Pai. Assim como Pedro, que negou 3 vezes, quantas das vezes diante da nossa caminhada, nós negamos o nosso Senhor. E olha o que a palavra de Deus diz.
Eu costumo sempre dizer, a palavra de Deus ela é radical. E essa palavra radical nos amedronta, nos deixa com medo, mas ela é radical porque ela transforma. Quando nós nos deixamos ser transformados. A exemplo de São Sebastião, que não se intimidou diante do imperador. Que nós possamos, diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das injustiças que nós vivenciamos, que nós possamos ser homens e mulheres que declaram estar a favor de Deus. Homens e mulheres que comprometem com os nossos jovens que hoje se perdem. Quantos jovens nós vemos hoje em nossa praça que se perdem porque não temos um movimento, uma pastoral que se comprometa verdadeiramente em buscar a salvar esses jovens. Quantos casais estão se desfazendo porque nós cruzamos os braços e não temos coragem de sim resgatar esses casais que estão se desfazendo no adultério, no vício do álcool. Quantos e quantas famílias estão sendo destruídas e muitas das vezes nós somente assistimos. Este é papel do padre, este é papel do diácono. Eu sou um cristão, vou à missa e assisto, mas não tenho nenhum problema, nem dever em evangelizar aquele casal, em evangelizar aquele jovem, em ser aquele que briga pela uma justiça, pela uma sociedade, pela uma comunidade igualitária. Quantas famílias hoje estão se destruindo? Quantas pessoas necessitam de caridade? Quantas pessoas estão enfermas, precisam de uma visita, de um acompanhamento, e muitas das vezes nos negamos diante disso. E São Sebastião, ele mostrou isso. Não tenhais medo. Não tenhas medo do compromisso que muitas das vezes é chamado dentro da comunidade a assumir. Quantas das vezes são chamados a assumir um papel dentro da comunidade, uma pastoral, um movimento, e o medo nos afasta. Eu não tenho tempo, e muitas das vezes não é tempo. É medo de assumir aquele compromisso com a comunidade, de ser aquele homem, aquela mulher que se compromete em fazer esse papel de instrumento na vida de Deus. Então, meus queridos irmãos, na noite de hoje, na noite do glorioso São Sebastião, nós possamos fazer essa reflexão. Onde está o meu medo? Será que eu estou paralisado diante do chamado de Deus em minha vida? Será que eu estou fugindo do chamado de Deus em minha vida? Ou será que eu estou guerreando no chamado de Deus em minha vida? Que essa reflexão possamos sair daqui com aquela certeza. Eu perdi o meu medo porque eu sei que o Senhor está comigo. Quantas das vezes o diácono teve medo de chegar aqui, pegar o microfone e falar para uma comunidade como hoje, cheia, e dizer assim, hoje eu vim falar de Deus para vocês. Quantas das vezes o diácono tremeu, quantas das vezes o diácono, muitas das vezes disse ao padre, hoje não, eu não quero. Quantas das vezes eu tentei fugir, mas o Senhor, Ele vai transformando, Ele vai curando, Ele vai libertando. Quando nós deixamos a palavra de Deus tocar em nosso coração, o medo, ele vai fugindo. O diácono já teve esse medo. O diácono já pensou em fugir. O diácono disse, eu no altar não subo mais. Mas a palavra de Deus, ela vai transformando quando nós abrimos o coração. Tem uma canção de Padre Zezé que diz, Deus toca com ternura aquele que abre o coração. Então abre o coração, abre o teu coração nesta noite. Deixa Deus tocar com ternura no teu coração. Talvez o teu coração ainda seja aquele coração de pedra, aquele coração endurecido. Mas Deus vem dizer nesta noite, filho, filha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus queridos irmãos, o que eu deixo de reflexão, que vocês possam perceber que aquele que nega a Deus, ele também vai ser negado diante do Pai. Aquele que nega Jesus vai ser negado, então não neguem. Declare que Deus é sim o seu Salvador, que Deus é o seu Senhor, Deus é o Senhor da tua vida. E assim como São Sebastião, não tenhas medo de assumir este compromisso, de assumir o chamado de Deus em tua vida.
que na noite de hoje, na noite desse glorioso São Sebastião, nós possamos deixar ser transformado os nossos corações em homens e mulheres revestidos no Espírito Santo de Deus, homens e mulheres comprometidos com esta palavra, que possamos sair daqui naquela certeza que vamos sim ser mais um, que vamos nos comprometer em ajudar o próximo, ser mais um que vamos levar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Quantas das vezes nós estamos aqui na missa, mas quando chegamos em nossa casa, nós não temos coragem de falar para o esposo, para a esposa, para o filho, que Deus é o caminho, que Deus é a verdade, que Deus é a vida. Que possamos sair daqui comprometidos de dizer, eu vou falar de Deus onde quer que eu esteja. Eu não vou ter medo de falar de Deus no meu trabalho, ou se eu estiver jogando bola com meus colegas, eu não vou ter medo de falar de Deus. Se eu estiver trabalhando com meus colegas policiais, fardados, eu não vou ter medo de falar de Deus, porque Deus é a salvação, Deus é o caminho. É a verdade. Então, meus queridos, que possamos sair daqui nessa certeza, que seremos, cada um de nós, esse instrumento, para que possamos transmitir este amor que Ele tem por cada um de nós. Pela infinita misericórdia do Pai, que desça sobre cada um de nós esta certeza, que sairemos daqui com a vitória e com a certeza de que vamos sim transmitir e vamos deixar ser transformado. Porque, como diz Padre Zezinho, aquele que abre o coração, sim, Deus toca com ternura e transforma a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos todos de pé e elevemos a Deus Pai as nossas preces, os nossos pedidos, e a cada prece respondamos: Senhor nosso refúgio, escutai-nos. Senhor nosso refúgio, escutai-nos. Pela Igreja depositária da nova aliança, para que anuncie com coragem o Evangelho de Jesus, mesmo quando perseguido, e dê testemunho dessa boa nova a todos os povos, rezemos. Senhor nosso refúgio, escutai-nos. Pelos cristãos, para que prestem efetiva solidariedade aos irmãos e irmãs que não têm onde morar nem o que comer, e jamais se habituem e deixem de se opor à injustiça de tal situação. Rezemos. Senhor nosso refúgio, escutai-nos. Por aqueles que o Senhor chama para segui-lo mais de perto, para que acolham esse dom, saibam pôr-se à escuta do Mestre e aprendam dele como anunciar a salvação a todas as pessoas da nossa época, rezemos. Senhor nosso refúgio, escutai-nos. Por nós aqui reunidos, para que nos deixemos iluminar pelo testemunho de vida e de entrega dos santos e saibamos suportar com alegria as dificuldades que encontramos pelo caminho. Rezemos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, são esses os pedidos que vos fazemos, esses que proferimos em voz alta e muitos outros, Senhor, que se encontram em nossos corações. Atendei-os, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus, que vive e reina com o Espírito Santo. Amém. Jesus. Canto e procissão do ofertório. As sementes que me destes que não eram para guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os
talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. As sementes que me destes que não eram pra guardar, no chão da minha vida quis fazer frutificar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Nos campos desse mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. As sementes que me destes que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear Os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. campos deste mundo quero sempre semear Os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa novena, nossa festa em honra de São Sebastião seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus,
aceitai com bondade essas oferendas e concedei-nos imitar São Sebastião, participando com amor do mistério da paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso amor, o vosso nome, e derramou seu sangue como Cristo. Manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai-lhe de santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que é ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Graças e Sacramento. louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do